Olá, Hugo Vasconcelos aqui do Portal GoCurso. Vou mostrar para vocês mais uma implementação que eu fiz, tá? Agora para o sistema de gestão de oficinas, né? Eu tinha feito esse sistema aqui nesse ano mesmo de 2025, que é um SaaS para oficinas. O sistema teve até bastante saída e eu recebi muitas solicitações de implementação para ele, tá? Ele é bem completo, né? E essa maioria dessas solicitações de implementação foi para isso aqui, ó, para fazer uma tela de agendamentos para poder controlar os agendamentos do cliente. Eu até tinha deixado uma opção ali onde você conseguia agendar algumas tarefas para os usuários, né? Mas eram mais opções de lembrete. Agora nós temos uma estrutura completa de agendamento onde você consegue fazer esses agendamentos para os clientes, né? E dar baixa também no serviço dele, fazendo todo o controle financeiro, que até já existia, mas que anteriormente, na verdade, antes da implementação, funcionava apenas por ordem de serviço, onde você tinha que abrir ali uma ordem de serviço, né, para poder estar estruturando isso, tá? Então agora ficou bem mais prático, eu já mostro para vocês toda essa parte aqui de agendamento, né? Eu utilizei o Full Calendar, primeiro projeto aí que eu estou trazendo, tá? Esse calendário, então é interessante aqui a forma também que fica à disposição desses agendamentos em tela, e também vai ter relatórios, né, voltados aí para esses agendamentos, algumas outras configurações específicas também, como um bloqueio de dias, a possibilidade de agendar sem um profissional definido, tá? Então são alguns recursos que são interessantes aqui. Vamos fazer também a parte aqui do site, onde nós temos a área sobre dele, que não existia, eu acabei colocando, tá? Então nós vamos colocar aqui essa opção, né, do sobre do site. A opção também, para além de listar os produtos que já existia agora, ele vai listar também o serviço. Isso é opcional, tá? Quando você cadastrar o serviço aqui dentro do sistema, você pode definir se ele vai mostrar no site ou não. Então você tem essa possibilidade ali para ele poder exibir ou não esses serviços. Eu fiz aqui também melhorias na parte onde tem a consulta, né, a busca por placa do veículo, tá? E uma opção, por exemplo, caso não exista o modelo, na hora que ele faça essa busca, ele já cadastra aquele modelo ali. Então eu trago aí algumas novidades aqui para o sistema, né? Então quem quiser também testar esse sistema comigo, acho que eu vou até já hospedar ele aqui para vocês poderem testar também. Aí eu já faço todos os testes por lá. Então lá, fiz a publicação dele aqui, tá? Em oficina.sistemazugo.com.br e você pode testar ele lá. Quando você clicar aqui em acesso painel, ele já vai aparecer aqui na tela de login, porque o meu já está marcado para ele poder entrar automaticamente. E aí vai aparecer com o usuário e senha, tá? Que é esse aqui, senha 123. Lembrando que tudo que eu mostrar aqui para vocês relacionado ao sistema, tá? Valores, dados cadastrais, tudo é fictício, é somente para que eu possa preencher mesmo as informações aqui e explicar os recursos para vocês. Vamos lá, eu vou falar então primeiro dessa parte aqui que pertence ao agendamento, tá? Que é toda essa primeira etapa que eu fiz aqui. Então eu tive que fazer algumas situações aqui, como cadastro, né, de serviço. Aí no cadastro de serviço já existia, mas nós tivemos que colocar tempo, foto ali para ele poder aparecer no site também, algumas outras situações aqui a mais para ele. Aqui também eu fiz uma opção para poder definir quais são os horários do sistema, tá? Por quê? Porque os profissionais, eles vão ter os horários que vão estar vinculados a ele. Mas se algum profissional não tiver o horário, ou se você quiser que naquele dia ali, né, ele faça um agendamento, um cliente faça um agendamento que não esteja relacionado a um profissional, ele vai buscar os horários do sistema, tá? Então aqui você consegue cadastrar esses horários do sistema, selecionando dias da semana ou uma data específica. E aí você pode colocar aqui, por exemplo, que ele vai ter, né, uma jornada de 8 vai estar aberto, vamos supor, né, de 6 da manhã às 23, eu coloquei aqui um prazo muito grande, e se tiver algum intervalo também que não vai estar para o almoço, tiver fechado alguma coisa, você pode passar esse intervalo, tá? A mesma situação aqui é para o cadastro aqui também nos profissionais, todos os dados, como eu falei, são fictícios. Aqui você tem a opção para poder vincular o serviço que cada profissional atende e também, né, fazer a grade de horários dele. É importantíssimo que você tenha definido essa grade de horários, que são os dias ali em que a oficina vai estar aberta, tá? Que é no cadastro horários, e também para os profissionais que têm atendimento. Quando você cadastrar um novo profissional, ele tem alguns campos que eu tive que inserir aqui, ó, como por exemplo, se ele tem atendimento ou não, que é o agendamento. Se tiver sim, entende-se que ele vai ter horários e serviços relacionados a ele, e se ele tem agendamento, se ele pode receber agendamentos, qual é o intervalo de minuto, que é a grade em que vai ser elaborada, tá, o atendimento dele. É de 15 em 15? É de meia em meia hora? É de uma em uma hora? Como que você vai fazer isso? Você vai pegar, por exemplo, o seguinte. Vamos supor que o João faz alguns serviços ali dentro da oficina, mas o menor tempo de serviço que ele tem, o serviço com o menor tempo é 15 minutos. Então você coloca aqui o menor tempo, tá? Porque aí ele vai montar a grade de 15 em 15, né? E se tiver um serviço, por exemplo, que é 1 hora, ele vai ocupar 4 horários
dentro daquela grade. Então é importantíssimo que essas configurações estejam bem trabalhadas. Se você precisar de mais informações disso, eu tenho um vídeo que fala específico disso, é só me pedir. Aqui então, né, na parte de cadastro, você vai definir isso, tá? Aí tem aqui bloqueio de dias, caso você não queira, por exemplo, que seja... por exemplo, vamos supor que não vai funcionar, né, em uma determinada data. Então você pode lançar as datas aqui, que na hora de fazer o agendamento ele vai falar que não estará funcionando, né? A empresa não estará funcionando naquele dia. Nas configurações, eu também precisei de colocar aqui, ó, quantos agendamentos você vai permitir no mesmo horário. Então, o padrão é 1, mas às vezes se você quiser deixar 2, 3 agendando no mesmo horário, você pode colocar aqui mais. Qual que é a hora inicial e hora final que ele vai elaborar para o calendário. Então, isso aqui também vai acompanhar a hora de funcionamento aí da oficina. Qual são as horas de confirmação? O que é isso aqui? Horas de confirmação é o seguinte: quando você fizer um agendamento, tá, para um cliente, ele vai receber essa quantidade de horas, 24 horas, que é o que está aqui, antes uma mensagem de confirmação. Onde se ele digitar 1, ele vai confirmar, e se ele digitar 2, ele vai cancelar aquele agendamento. Tá? Isso aqui também eu já tenho em outros projetos aí. E o intervalo de grade de horários para o sistema. Assim como tem a grade de horários para os funcionários, tem também a grade de horários aqui para o sistema. Tá? Então essas são as informações aqui que nós precisamos de colocar para que o agendamento funcione. Aqui, quando você entra na tela de agendamentos, você pode visualizar por mês, onde ele vai mostrar nesse mês todos os dias aqui, ó. Então você consegue também passar aqui em cima, né, os meses, tá? Ele vai mostrar cada dia. Eu não gosto muito dessa visualização, porque às vezes você vai ter vários agendamentos no mesmo dia. Então ele vai colocar um acima do outro aqui, já não vai ficar muito interessante. Você pode visualizar por semana também. Deixa eu voltar aqui, eu nem sei qual... Ah, não, porque está em agosto. Pronto. Por semana, ó, e aí ele vai mostrar aqui. Se você quiser ver mais detalhamento também, né, sobre aquele agendamento, é só clicar aqui sobre ele, ó, aí ele mostra quais são as informações ali, tá? E também no dia, aí ele vai exibir aqui, ó. Então, os agendamentos que tiverem no dia, né, ele vai colocando ele também para que você consiga, tá, visualizar. Geralmente, eu utilizo aqui por semana. Para quem não gosta de utilizar o calendário, tem também a lista de agendamento. E aqui fica as datas, você busca aquele intervalo de data, tá? E aí ele mostra os agendamentos naquele período. E também como você filtrar por profissional, ó. Aqui ele está mostrando todos, né? Assim como aqui no agendamento também, ó, mas eu consigo também filtrar por profissional. Inclusive, quando o profissional entrar, ele vai ver os agendamentos dele aqui, tá? Para agendar muito fácil, você clica sobre a data que você quer aqui, ó, ele já abre com a data selecionada. É claro que aqui eu também posso modificar ela, né? Você pode selecionar o horário, tá? Selecionar qual é o cliente, selecionar qual é o profissional. Se ele já tiver logado com o profissional, ele automaticamente já deixa ele selecionado. Aqui ele já busca o serviço que aquele profissional faz, e aí você pode então inserir o agendamento, ó, né, concluindo ali esse novo agendamento. Se for para o sistema, né, vamos supor que eu não tenha nenhum profissional selecionado, ó, ele já busca os horários que estão cadastrados para o sistema, tá? E aqui, ó, tem alguns serviços que ele permite que eu faça também, né, que pode ser relacionado para o sistema. Eu não falei disso, mas quando eu cadastro os serviços, tem algumas opções aqui que são interessantes, como, por exemplo, profissional obrigatório. Às vezes não tem um serviço que eu quero deixar para ser executado, que eu não tenho que ter um profissional obrigatório relacionado a ele, tá? Então ele aparece ali, ó. Se essa opção tiver profissional obrigatório igual não, né? Se não tiver nenhum selecionado, ele aparece lá também, tá? Dias retorno. Quantos dias, né? Por exemplo, vamos supor que uma revisão veicular, ela seja de ano em ano, 360 dias. Então o cliente fez com você, quando você cadastrar o serviço de revisão aqui, você coloca 360, né? Porque naquele período, se passar 360 dias, 365 que é o ano, né? Passar 365 dias, ele não retornou, ele recebe uma mensagem, tá? Então nós conseguimos ter essa estrutura aqui também, né, para poder definir isso. Comissão, tempo de minutos, que é importantíssimo. Quantos minutos na grade de agendamento, né, de horários, esse serviço vai ocupar? Ele demora 1 hora? 60 minutos. Esse serviço demora 2 horas? E assim você vai. Então você tem que colocar, né, essas informações para que o sistema funcione bem, tá? Então basicamente é isso aí. Aí aqui o que nós temos além disso? Aqui dentro de agendamento, né, eu vou ter a lista de agendamento igual eu expliquei ali para vocês, para quem gosta de visualizar assim. Tem um relatório também, mas tem um outro relatório aqui que é mais trabalhado, onde você pode selecionar o período de data, os status, se é os que estão agendados, confirmados, finalizados, selecionar um profissional, selecionar que, por exemplo, um determinado tipo de serviço. Eu quero ver o que o mecânico X fez de alinhamento dentro de um determinado período, dentro do mês. Tudo isso você consegue fazer e consegue gerar os relatórios aqui com
aqueles detalhamentos, tá? Então, basicamente é isso. Aqui, na hora que você lançar o agendamento, você vai ter a opção, né, de editar esse agendamento caso tenha algum problema, tá? Ou caso tenha algum lançamento errado, de fazer a confirmação do agendamento, aí ele fica azul aqui, ó, que é um serviço confirmado. O serviço concluído fica verde, né? Então, vamos fazer aqui uma conclusão de um serviço, por exemplo. Esse aqui chegou e ele já fez esse serviço, aí você consegue dar baixa nele, né? Então, definindo aqui, ó, se foi um valor que já foi pago, qual foi a forma de pagamento. Se tiver mais de uma forma, você pode lançar o restante aqui embaixo também. Pode colocar uma data futura que ele fica a prazo, tá tudo isso aí. E aí ele fica verde e esse valor já entra no financeiro como recebimento. Então a parte aqui tá bem bacana, né, de agendamento. Você consegue então ter esse controle, tá, de agenda aqui dentro. Aí aqui eu fiz uma opção também para poder listar os serviços no site, né? Então se eu vier aqui, por exemplo, para o site dessa empresa, eu vou colocar aqui site empresa 1, que é essa oficina. Pronto. Aí aqui vai ter a área sobre, né? Eu já tinha falado disso. E aqui ele também lista o serviço, tá vendo? Eu não coloquei imagem lá, tá? Tá tudo fictício aí mesmo. Mas depois, claro, vocês vão preencher a imagem. Então consegue visualizar os detalhes aqui. Se tiver alguma descrição, ele vai mostrar também. Mas é basicamente para que tenha também, assim como ele recupera os produtos, nós conseguimos também recuperar os serviços aqui no site. Campo sobre eu já falei, né? E melhorias na busca por placa. O que seria isso? Quando você cadastra um veículo, ou também na ordem de serviço, no orçamento, nós temos aqui, ó, a API para poder utilizar a placa, tá? Como que você estrutura essa API? Colocando ela aqui, ó. É uma API paga, tá? Isso aqui eu explico aí dentro do sistema quando eu desenvolvi, que é uma API paga. Então você coloca o token lá do api.consultaplaca.com.br, né? Ela é paga, ela é cobrada por consultas e lá quando você faz o cadastro você recebe o token. Você vai colocar o seu token aqui e o e-mail aqui em cima. O e-mail também é necessário, tá? Então ele vai mostrar lá as credenciais, ele mostra o e-mail e mostra o token. Quando você digitar a placa do veículo aqui e estiver utilizando esta API, ele vai puxar o ano, o chassi, a cor, o quilômetro não, né? A cor, o tipo, tá? Se é carro, moto ou caminhão. E se não existir o modelo, porque aqui, por exemplo, quando nós selecionamos o tipo, ele carrega os modelos. Então, se esse modelo não tiver pré-cadastrado, ele não conseguiria carregar ele aqui. Então, o que eu desenvolvi? Eu fiz uma estrutura para que, se esse modelo não existir, automaticamente ele cadastra ele. Então, ele cadastra e já seleciona ele. E assim você até tem um trabalho menor, tá? Que é de ficar cadastrando esses modelos. Então, o que eu trago para vocês dentro dessa implementação é isso. Tá tendo como ponto principal aqui, claro, a parte de agendamentos que vai agregar ainda mais. Para quem não conhece o projeto, assiste o vídeo demonstrativo do sistema, tá? Esse vídeo aqui só vou abordar realmente o que eu implementei, né? Mas esse sistema é um dos sistemas mais completos que eu tenho. E já tem muitas empresas utilizando ele em produção, né? Inclusive essa parte do agendamento foi assim o que eu tive, né, de maior demanda, tá? Mas tem algumas outras coisas legais aí também que eu já estou anotando. Se você tem alguma sugestão, alguma ideia, vai mandando para mim que de tempos em tempos eu vou criando novos modos e deixando ele cada vez mais completo.